Amanhã na Arena MRV tem Galo e Vasco com transmissão do Caixa aqui na Itatiaia, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer as primeiras informações da preparação do Galo, as primeiras informações deste sábado no Atlético, claro, pensando na última rodada do Brasileirão, mas já pensando nas primeiras rodadas de 2026. Um abraço, Cláudio Rezende, bom sabadão, bom dia. Bom dia a você, Pedro Abílio, bom dia a todos, né, ligados na Itatiaia, sabadão, último dia de treino do Atlético, sendo finalizado agora na cidade do Galo, atividade, preparativos finais aí para esse duelo contra o Vasco da Gama, é um confronto direto por vaga à Copa Sul-Americana. O Galo chega à última rodada, só para atualizar o torcedor que está mais desligado, o Atlético chega na última rodada sem chances de disputar a Libertadores, não chega mais ao G8 e ao mesmo tempo não será rebaixado para a Série B, que era aí um tormento, né, para o torcedor, mas o Atlético tem uma diferença de saldo de gols muito grande, mesmo que perca o jogo, e o Vitória da Bahia, que é o primeiro ali da zona do rebaixamento, teria que vencer por um placar muito elástico, então o Galo, nesse sentido, está mais tranquilo, mas tem que ganhar para não depender de outros resultados para ir à Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que não é principal competição no continente, a gente sabe que é a Libertadores, mas diante do cenário é o que restou para o Galo e a turma vai ter que buscar essa vaga aí para pelo menos jogar um torneio internacional em 2026. Paoli, ele pode ter lá, tá no site da Itatiaia, quem quiser acompanhar essa matéria aí feita pelo Henrique André, duelo contra o Vasco será de adeus ao Atlético para alguns jogadores, porque são mudanças previstas para o elenco em 2026. Alguns jogadores vão se despedir neste domingo. E aí nessa matéria tem um levantamento, né, de todos os atletas do elenco do Galo e quem está com uma situação indefinida. A gente pontuou alguns jogadores, por exemplo, que na nossa visão tem permanência garantida. Os dois goleiros do Atlético, né, o Everson e o Gabriel Delfim, garantidos também. O Ivan Roman é um jogador que está nos planos do clube, é jovem. O Juan Tressoldi, né? O Juan tem contrato até o meio do ano que vem, então permanência dele irá acontecer. O Lianco, ele tem um contrato longo com o Atlético, mas vai começar o ano que vem ainda se recuperando da lesão que ele teve no tendão de Aquiles. Então esses três com situações definidas. O Vitor Hugo, o contrato dele está terminando, mas o Galo está tentando junto ao Bahia a permanência dele. Possivelmente vai ter que comprar os direitos econômicos do jogador, mas o Galo na mesa, né, com o Bahia para a permanência do Vitor Hugo, que se tornou um titular aí com o Sampaoli. Agora, o Júnior Alonso, mesmo tendo contrato, pode ser que não permaneça. Se aparecer uma proposta interessante, ele ficou desgastado aí nessa reta final do ano. Para as laterais, aí podem ter mudanças, né, Pedro? O Renzo Saravia, o contrato está no fim, deve se despedir amanhã mesmo, porque não renovou até hoje o contrato com o Atlético, a tendência é de que não permaneça. O Caio Paulista está sendo devolvido ao Palmeiras. O Arana tem um contrato até o 2027, mas é um salário elevado e o Arana não fez uma boa temporada. Vai ser avaliada a situação do Arana, se custo-benefício vai valer a pena para o Atlético. O Natanael tem contrato também até 28, começou bem o ano, depois acabou perdendo espaço, né, no Atlético, também futuro indefinido. No meio campo, a gente vê com futuros definidos, né, o Alan Franco, o Alexander, o Bernard, são jogadores que vão permanecer, o Igor Gomes também, a princípio esses aí estão garantidos. O Fausto Vera, fora dos planos, o empresário dele já está procurando clubes, o próprio Gabriel Menino pode não permanecer, né, com o Sampaoli, jogou muito pouco. Tem o Patrick, que sofreu com lesões. Quem sabe uma oportunidade de empréstimo aí para o Patrick. Se não, fica no elenco, jogador jovem. Tem o Scarpa, que a gente coloca em dúvida, né, Pedro? Porque está terminando o ano, mas foi reserva aí com o Sampaoli nessa reta final, inclusive na decisão da Sul-Americana. O Scarpa tem mercado, não só no Brasil, mas fora. E o Renier também, tem contrato longo com o Atlético, mas foi muito pouco utilizado. Lá no ataque, Dudu garantido, Coelho também, né, que está voltando de lesão. Esses dois estão garantidos. O Rony a princípio também, mas o Rony tem mercado. Se aparecer alguma proposta interessante, o Atlético pode sim
conseguindo uma boa proposta, negociá-lo. A mesma coisa com o Júnior Santos, né? O Júnior Santos foi o cara que custou caro, não conseguiu jogar no Galo. O Dudu, a gente falou, já tem uma permanência, terminou bem o ano. O Biel não deve seguir no Atlético, apesar do contrato dele ser de empréstimo até o meio do ano. O jogador acabou nos últimos jogos sendo vaiado aí, depois da final da Copa Sul-Americana. E o Hulk, a princípio a palavra da diretoria, Pedro, é o seguinte: o Hulk só sai se ele quiser. Tem um contrato até o final do ano que vem. Mas tem que ver qual que é a situação do Hulk também, né? Se ele vai querer permanecer, se tiver alguma oportunidade aí fora, se ele, nesse momento, vai querer jogar no Galo. Então, a gente está colocando pontos de interrogações em vários jogadores do elenco. Lógico que muitos deles têm contratos, mas o Atlético vai avaliar essas situações, inclusive algumas reuniões já aconteceram, entra a comissão técnica, diretoria de futebol, também o pessoal, os donos da SAF, e essas reuniões vão continuar acontecendo. Semana que vem tem mais uma que pode ser determinante aí para a definição desse elenco aí para o ano que vem, viu, Pedro? O Atlético vai ter agora o novo chefe para eles, né? O Pedro Daniel foi anunciado ontem como CEO do Atlético. Então ele vai ficar acima, né, de todo mundo. Então agora, Alê, ele chegando, ele vai avaliar se eles vão permanecer ou não. Agora, eles já estão participando junto com o Sampaoli, tanto o Brax quanto o Vitor, dessas reuniões que já aconteceram, pensando no planejamento aí, Pedro, para o ano que vem. Inclusive, a informação que a gente tem é que há 45 dias já começou esse planejamento no Galo. Pedro Daniel vai ser apresentado e vai conceder a primeira entrevista e vamos ver, né, qual que é o sentimento dele com relação principalmente a esse ponto, porque ele é o CEO do Atlético, né, não só o futebol. Ele vai controlar todo o clube, mas o futebol é o carro-chefe, né? E é o que o torcedor fica mais antenado e mais preocupado nos rumos do Atlético aí pro ano que vem. É uma situação simples, né? Porque tem jogadores que o Atlético não gostaria de contar para a próxima temporada, mas eles precisam receber propostas, né? Tem jogador, inclusive, que está no departamento médico, que não pode ser negociado. Tem jogador que ganha um altíssimo salário e que não vai abrir mão disso, né? Então, tem várias questões. Tem jogador que, tecnicamente, até se justifica, mas que também não quer ficar, né? Por exemplo, o Hulk e o Scarpa são dois exemplos que, se o Sampaoli realmente for o treinador, e essa é a tendência, pelo que a gente está vendo aí, são dois caras que não vão ficar, né? O Alexander, eu não tenho a informação, mas imagino que ele não esteja muito satisfeito com a minutagem que ele tem, já que é um jogador tecnicamente acima da média do elenco e que ficou alguns jogos importantes, como a final, no banco de reservas, né? Então tem muita coisa que envolve essa mudança. Me preocupa um pouco. Acho que tem vários jogadores que você tem que colocar à mesa mesmo, discutir se deve ficar ou não, na questão custo-benefício. Então acho que tem vários nomes, inclusive nomes que eu sempre defendi como titular aqui, como o Scarpa, que é o maior assistente do Atlético nessa temporada, o Hulk, que foi artilheiro de todas as competições que o Atlético participou, um dos grandes ídolos do clube. Eu acho que vale a pena a discussão. Eu tenho um pouco de receio só de quem vai dar a palavra final de toda essa reformulação seja o atual treinador, que faz uma campanha muito abaixo da crítica, né? No retorno, inclusive, é um time que está na zona do rebaixamento, só tem mais pontos que o Sport. E a preferência dele, pelo menos que ele mostrou nessa passagem aí mais recente pelo Atlético, a preferência é de jogador que você questiona um pouco, né? Então, quem tem mais minutagem com o Sampaoli? Tem Júnior Alonso, você tem o Igor Gomes, você tem o Rony, são caras que ganharam muito espaço com o treinador. Quem perdeu espaço? Alexander, Gustavo Scarpa, o Hulk. Então, qual é o perfil de jogador que o São Paulo está pensando para o Atlético? Porque se for nessa linha aí, que a gente está vendo, o time deve piorar bastante, né? Se ele for por esse caminho. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito justo uma avaliação bem cuidadosa de quem pode ficar, quem não pode. Por exemplo, a lateral direita, você pode pensar que os dois vão sair. Mas você tem lateral no mercado? É difícil arrumar. Até para a seleção brasileira é difícil, né? Então, é muito complicado. Quem vai fazer essa avaliação? Vai ser o treinador? Vai ser essa turma aí da diretoria, o Vitor e o Brax? Porque esses caras já provaram que não entendem nada de futebol. Então, assim, é legal que haja uma reformulação, essa conversa é muito importante, é justa essa conversa, mas precisa ser muito criteriosa.
as pessoas que estão envolvidas nesse primeiro momento na reformulação, para mim, não estão aptas para fazê-la. Sincero e honestamente. Nem Brax, nem o Vitor e também não o Sampaoli. Eu acho que o Atlético precisa avaliar a questão da idade. Eu acho que rejuvenescer esse elenco é um ponto importante. A gente está vendo aí um futebol, né, vivendo numa era de um jogo cada vez mais intenso, de um futebol que que exige muito do ponto de vista físico. A preparação do Atlético física para esta temporada, eu acho que ficou aquém e passa também por um time que tem uma idade mais elevada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Precisa rejuvenescer esse elenco. Eu acho que tem um segundo ponto, que é tentar equilibrar melhor os setores, né? Então, por exemplo, o Atlético tem hoje o Coelho, que joga pelo lado do campo, o Dudu, que joga pelo lado do campo, o Júnior Santos, que pode jogar centralizado e lado do campo, o Rony a mesma coisa, o Hulk é um centroavante, mas a gente sabe que não é um centroavante de característica de ficar preso dentro da área. Então, você tem às vezes um mesmo setor que tem jogadores com as mesmas características, mas te falta um jogador diferente para determinada situação de jogo, como faltou na final da Copa Sul-Americana, um centroavante, já que o Atlético teve mais a posse de bola, teve mais oportunidades de cruzamento, de escanteio, enfim. Então, acho que isso também precisa ser equilibrado. A mesma coisa é no meio-campo. O Alexander é um bom marcador? Sim, mas você pode ter um cara que marca ainda melhor do que o Alexander para potencializar as qualidades que ele tem no passe, na saída de bola, como um segundo homem de meio-campo. O Igor Gomes se encontrou com o Sampaoli, mas também não é esse cara tão pegador ali de frente, de linha de zaga, né? Você tem hoje o Alan Franco, que faz essa função, mas você pode ter um cara do ofício até para você utilizar o Alan Franco em outras posições. E historicamente a gente sabe que os grandes times do Atlético sempre tiveram essa figura do primeiro volante, que é também um capitão, um chefe ali do time, no sentido da liderança, enfim, né? Da referência. Então, acho que esses critérios precisam ser levados em conta, assim, equilibrar em termos de características de jogadores, equilibrar em termos de idade, mas eu concordo muito com o que o Alê falava. Eu acho que o Atlético não tem que entregar a chave do departamento de futebol para o Sampaoli. Eu acho que isso precisa ser trabalhado com muito equilíbrio. A gente viu o Cuca negando alguns atletas, porque ele não queria trabalhar e depois esses atletas fizeram falta, poderiam ter ajudado o Atlético. Eu acho que isso não pode se repetir com o Sampaoli. Obviamente, ele tem que determinar a característica, o estilo dos jogadores que ele quer, a partir do estilo de jogo que ele quer implementar para que esse casamento aconteça, mas eu não acho que ele tem que ser ali o dono do departamento de futebol. E acho que as mudanças no elenco, elas só serão eficazes se mudar também quem faz esse processo de contratar e de escolher quem vem para o clube, porque o trabalho do Vitor e o trabalho do Paulo Brax é muito ruim. O nível das contratações do Atlético caiu demais depois da saída do Rodrigo Caetano, porque não se compara o gestor, o diretor de futebol, que é o Rodrigo Caetano, com o que é o Vitor hoje, junto ali com o Paulo Brax. Então, é difícil acreditar que você vai conseguir ter contratações muito melhores se mantiverem as mesmas peças ali escolhendo esses jogadores. E na hora de liberar, tem que ser levado em consideração também essa questão do que você tem disponível no mercado. O Cláudio falava aí, por exemplo, da questão do Vitor Hugo. Eu não compraria o Vitor Hugo. Tem 34 anos. O Vitor Hugo é mais velho até que o Alonso, que eu acho que é outro que o ciclo também já deu. Então, acho que todas essas situações têm que ser vistas ali com inteligência e determinar, né? Aqueles jogadores de determinadas posições que são prioridade para você jogar também com aquilo que você já tem no elenco. Ô, Nath, tem uma questão que, com exceção ao volante Patrick, todo mundo jogou, né? Todo mundo teve várias oportunidades para mostrar futebol. Não tem ninguém, né, Nath, que dá para pensar assim, esse aqui talvez a gente precise ver mais em alguma função ou outra, ou em mais minutos em campo. Todo mundo teve oportunidade, né? Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado a todos pela companhia e pelo like de vocês, tá? Antes de vocês deixarem o vídeo, por favor, já deixa aquela moral, deixa o like aí pra gente aí, tá bom? Pro canal continuar crescendo. Pra quem tá chegando agora e ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. O canal traz notícia todos os dias pra vocês, de domingo a domingo. Então não perca tempo, faça parte da massa, se inscrevendo no canal. E também é muito importante que vocês não deixem de ativar o sininho de notificação, para que o YouTube vai sempre avisar vocês toda vez que sai notícia do Galão. Então já ativa o sininho. Muito obrigado por tudo. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima, massa. Amanhã tem Galo!